A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então, se é a sua primeira vez no canal, ou se é a sua segunda vez no canal, ou se você já assistiu alguns vídeos, mas não se inscreveu ainda, e você gostaria de nos unir-se conosco neste propósito de ler a Bíblia toda neste ano de 2022, então eu te convido a se inscrever no canal. E depois que você se inscrever, é bom você acionar o sininho, porque aí você vai receber notificações lá em cima, naquele sininho que tem em cima do aplicativo YouTube. E você vai poder clicar ali e aí achar os vídeos novos que nós postamos todos os dias. Nós postamos um vídeo por dia com uma leitura da Palavra do Senhor, com alguns comentários para a nossa meditação. Temos feito isso desde o dia 1º de janeiro e, se Deus permitir, vamos fazer isso até o final deste ano de 2022. E então eu te convido a participar e também dê um like no vídeo, deixe um comentário e compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia conosco neste ano de 2022, tá bom? Hoje é 10 de fevereiro e nós vamos estar lendo 2 capítulos da Palavra do Senhor hoje. Primeiro será o capítulo 20 de Números e depois nós vamos pular para o capítulo 33, se eu não me engano. 20 primeiro e depois o 21 e depois vamos ler também o 33. Então, vamos à leitura de hoje. De Cádiz a Moabe, o relato dos israelitas perambulando pelo deserto, conforme registrado no livro de Números, pula praticamente todos os 40 anos no deserto, exceto o relato anterior da rebelião do povo e os eventos do ano final que está por vir. Com o início do último ano de suas peregrinações probatórias, os israelitas retornam mais uma vez a Cádiz, no deserto de Zim, a oeste de Edom e ao sul de Canaã. Aqui Miriam morrerá e seus irmãos Moisés e Arão desagradarão tanto a Deus que também eles não poderão entrar na terra prometida. Aparentemente, seu pecado envolve não simplesmente o fracasso em seguir as orientações específicas de Deus, mas manifestações de orgulho e autoimportância que minimizam o poder de Deus, um perigo potencial para todos os que desejam ser líderes espirituais. Quando Israel começa a se mobilizar para a marcha para Canaã, é feito um pedido de passagem segura pelo território de Edom. A recusa dos edomitas é o primeiro de muitos conflitos que cumprirão a profecia do antagonismo entre os descendentes de Jacó, que são Israel, e os descendentes de Esaú, que se chamam Edom, edomitas. Depois que Deus chama Arão para a sua morte, o povo lamentará por um mês e então partirá para uma série de vitórias militares. Isso finalmente os trará para fora do deserto e para o território de Moabe, a leste do Mar Morto, e até Baçã, a leste do Mar da Galileia, Quinerete. Então, como eu disse, nós vamos começar em Números, no capítulo 20, e nós vamos ler do versículos 1 ao 29. Estes acontecimentos estão registrados cerca de 1406 anos antes de Cristo. É a opinião da maioria dos estudiosos da Palavra do Senhor, teólogos. Eles acreditam que esses eventos aconteceram mais ou menos 1406 anos antes de Cristo. Isso é importante para nós contextualizarmos o que está acontecendo aqui, até nós chegarmos lá no Novo Testamento e lermos sobre o nascimento do Senhor e o ministério do Senhor Jesus. Isso aqui está acontecendo mais ou menos 1400 anos antes. Vamos então ao texto. A morte de Miriam.
toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e ali foi sepultada. Miriam morreu no deserto. Miriam não entrou na terra prometida. Isso significa que ela fez parte daquela rebelião, daquele grupo maior de 20 anos de idade que se uniram com Corá, com Datã, com Abirão, e se levantaram contra Moisés ali no deserto. Miriam fez parte daquilo, ela não se salvou daquele pecado, e ela morre no deserto, ela não chega a entrar na terra prometida. Mas a palavra do Senhor ainda faz menção dela, por causa da importância que ela teve no meio do povo de Israel. Ela foi uma profeta, ela foi usada pelo Senhor para salvar a vida de Moisés quando ele ainda era um bebê, mas como é possível para toda pessoa ter fracassos, Miriam não foi diferente. Ela teve fracassos durante a sua vida. E os fracassos dela, infelizmente, impediram ela de entrar na terra prometida. Isso não quer dizer que ela não foi salva. Isso não quer dizer que Deus não salvou ela, que ela não teve fé em Deus e, através da graça, Deus justificou ela pela fé e salvou a alma dela. Não é disso que a palavra do Senhor está dizendo, mas havia uma promessa para os filhos de Israel e a geração de Miriam fazia parte dessa promessa, que eles iam conquistar a terra, mas eles não puderam, eles falharam nesta missão, e quem vai conquistar a terra vai ser os filhos deles. Vamos seguir em frente? Moisés fere a rocha em Meribá. Outro relato triste também que nós vamos ler hoje. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Esse aqui é um povo que vem vagando pelo deserto por 40 anos para pagar pelo pecado que eles cometeram lá atrás, quando eles se levantaram contra Moisés e Arão, seguindo o conselho de Corá, seguindo o conselho dos 10 espiões covardes. Por causa disso tudo, este povo está agora 40 anos vagando no deserto e eles chegam a um lugar, mais uma vez, que não tem água. Que não é difícil de achar, né? Não é difícil achar lugares no deserto que não tem água. Mas, se nós somos o povo de Deus e Deus está conosco, e Deus está caminhando conosco, e a nuvem do Senhor se manifesta em nosso meio, e aquela nuvem se torna em fogo, e se Deus nos liberta do Egito, e se Deus abre o Mar Vermelho, e se Deus nos dá água em outra ocasião, e nos dá carne em outra, e nos dá maná durante 40 anos, será que Deus não seria capaz de dar água mais uma vez para este povo? Mas as fraquezas deles como povo, assim como as circunstâncias da vida deles, tudo se ajunta aqui para criar mais uma ocasião para eles murmurarem. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Então eles queriam ter morrido lá atrás. Para eles teria sido melhor morrer quando Deus matou os Corá, Datã, Abirão, os 250 rebeldes. Seria melhor eles ter morrido lá atrás, com aquelas mortes, né, aterrorizantes, do que estar aqui nesse momento aqui sem água no deserto, do que ter chegado até aqui pela graça do Senhor, mas não ter água para beber. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Por que Moisés e Arão tiraram eles do Egito? Porque Deus mandou.
Não só porque Deus mandou, mas porque Deus fez por onde eles poderem sair, porque Deus realizou milagres após milagres, maravilhas após maravilhas, para eles poderem sair do Egito, ser libertos da escravidão. Deus cuidou deles no deserto. É por isso que Moisés tirou eles do Egito. Não para eles morrer aqui, para eles herdarem a promessa que Deus fez a Abraão, a Isaque e a Jacó. Mas eles foram infiéis. Às vezes, irmãos, a obra do Senhor em nossas vidas, ela passa por momentos de glória, mas ela também passa por momentos de vales. Porque Deus sabe do nosso interior, Deus sabe do nosso caráter, Deus sabe das nossas atitudes e Deus sabe aonde Ele precisa trabalhar. O que Ele precisa permitir que aconteça com cada um de nós para que nós possamos nos humilhar perante o Senhor e permitir que o Espírito Santo trabalhe em nosso caráter. E essas adversidades que Israel enfrentavam eram para testar Israel. Deus falou isso em alguns textos passados que nós lemos. Deus falou, eu vou mandar o maná para eles. Não vai ser só uma provisão, vai ser um teste. Eu vou colocar eles à prova para ver se eles vão lá pegar o maná, se eles vão comer do maná, se eles vão apreciar esta provisão que eu estou dando a eles. E então, às vezes, Deus faz isso conosco também. E nós temos que ter a humildade de aceitarmos a prova que o Senhor está nos dando e correr aos pés do Senhor e pedir misericórdia e falar com Deus, porque Ele não é só o nosso Criador, Ele é também o nosso Pai. Como nós temos dito, o Senhor Jesus nos ensinou a orar a Deus e orar e dizer Pai nosso, nosso Pai. Quando o Senhor Jesus falava do cuidado que Deus tinha pelos seus, Ele falou, olha, não se preocupe com o que vocês têm de comer ou o que vocês vão vestir. O Pai de vocês cuida tão bem das flores dos campos e dos animais, e eles não precisam trabalhar. O Pai de vocês vai cuidar de vocês da mesma forma. Então, nós temos que pedir a misericórdia do Senhor quando estamos sendo provados, para não fazermos como Israel fez aqui no deserto e perder a bênção, perder a promessa, perder aquilo que o Senhor está preparando para nós. Porque além de Deus estar preparando uma bênção para nós, Ele também está nos preparando para a bênção. Você está entendendo? Deus tem uma bênção preparada, tem uma oportunidade de emprego nova, Deus tem um imóvel novo, Deus tem o sonho da casa própria, né? O sonho do carro zero, Deus tem o sonho de se casar, né? De encontrar aquela serva do Senhor para se casar, a moça encontrar o servo do Senhor para se casar. Essas são as promessas, as terras prometidas, né? Que Deus tem para cada um de nós. Mas se nós vamos conquistar esses lugares, essas bênçãos que Deus tem para nós, Deus tem que nos preparar também para estas bênçãos. Então, é o que Deus queria fazer com o povo de Israel, mas eles não cooperaram. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude para que nós possamos cooperar com o trabalhar de Deus nas nossas vidas, amém? Vamos continuar. Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Como de costume, quando Arão e Moisés se prostravam perante o Senhor para pedir socorro, o Senhor aparecia. Deus não desamparava os seus servos. Deus via ao socorro dos seus servos, Moisés e Arão. E o Senhor disse a Moisés, pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão. E diante do povo, falem à rocha. Isso aqui é muito, muito importante, irmãos. O Senhor falou com Moisés, falem à rocha. Falem. Ele não falou toque na rocha, ele não falou bata na rocha, ele falou fale à rocha. Este aqui é a segunda ocasião
em que Deus vai fazer a água sair de uma rocha. A primeira nós vimos lá atrás em Êxodo, e naquela ocasião Deus falou para Moisés: toque 2 vezes na rocha, e aí você vai, a rocha vai dar água. Nesta ocasião aqui, Deus não manda Moisés tocar na rocha, Deus manda Moisés falar com a rocha. Falem à rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão a água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então, até aqui, Moisés fez o que o Senhor mandou. Pegou o bordão, reuniu o povo, estão todo mundo perante esta rocha, aguardando o milagre que Moisés vai realizar pelo poder de Deus. Então Moisés lhes disse: agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia água desta rocha? E aqui nós vemos um momento de fraqueza da parte de Moisés. Este homem de Deus, este profeta, este escolhido do Senhor, que está há 40 anos liderando este povo num deserto, aturando este povo no deserto, aturando calúnias de todos, inclusive da sua família. Este homem que a palavra do Senhor testemunha dele ser o homem mais manso da terra. Neste momento, ele volta àquelas origens dele, aquele velho homem. Lembra aquele Moisés lá do Egito, que matou um egípcio para salvar um hebreu? Aquele Moisés que achava que podia fazer com as suas próprias mãos? Aquele velho homem, ele está ali dentro. Ele está aqui, ó. Aquele velho homem, ele está doido para sair a qualquer momento, para se expor, para mostrar as unhas de novo. E aqui Moisés, debaixo de toda essa pressão, debaixo de todo esse desgaste emocional, toda essa frustração psicológica que ele deve estar passando até agora, acabou de perder sua irmã, já é idoso, seu irmão é idoso, o povo, além disso tudo, o povo não aprende, o povo não se educa, o povo não se humilha, o povo não se corrige, o povo não se cuida no que eles vão falar, de como eles vão agir, como eles vão falar. Tudo isso vai acumulando, vai fazendo aquela bola de neve dentro de Moisés, vai fervendo, né? Até chega um ponto que ele explode, ele explode, irmãos. Moisés explode aqui. E ele fala: olha, vocês são um povo rebelde, olha, escute-me agora. Vocês querem que eu faça mais um milagre aqui? Vocês querem que eu faça? Será que temos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Ele é um fracasso, ele não atribui a Deus o poder de fazer este milagre. Ele está querendo dizer que ele vai fazer. Ele não está demonstrando aquela compaixão, né, de interceder pelo povo. Ele chama eles de rebelde, o que é verdade, eles são, mas é um momento de fracasso para ele. E aí Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. E Deus honrou a atitude de Moisés mesmo assim. Novamente, uma demonstração da graça e da misericórdia do Senhor. Deus não fulminou Moisés ali na presença de todos e não deixou o povo morrer de sede ali no deserto. Deus, mesmo assim, fez com que saísse água da rocha e o povo bebeu água ali e saciaram sua sede. Mas, no versículo 12, o Senhor disse a Moisés e a Arão: porque não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel. A vocês faltaram fé, Moisés e Arão, e vocês não me deram a devida honra perante o povo. Vocês não me deram o devido temor, vocês não exemplificaram temor e honra ao meu nome, a minha presença no meio de vocês. Vocês não me santificaram diante dos filhos de Israel. Vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. Você pegou isso aqui, amados?
Moisés e Arão teriam o direito de entrar na terra prometida. Seria Moisés e Arão que entraria com a nova geração de israelitas que nasceram no deserto. Mas por causa desse pecado, agora Moisés e Arão vão fazer companhia à sua irmã Miriam, que morreu no deserto e foi enterrada no deserto. Moisés e Arão não entrarão na terra prometida. 40 anos pelejando com este povo, 40 anos intercedendo por este povo, 40 anos se colocando literalmente no meio das pragas que Deus mandava para salvar este povo, e por causa desta atitude, eles não vão entrar na terra prometida. Então a palavra do Senhor diz no versículo 13, são estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor. Meribá significa lugar de confusão, lugar de discussão, lugar de contenda. Porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. O Senhor honrou o seu nome. O povo discutiu com o Senhor, mas o Senhor manteve a sua promessa, deu água para o povo a si mesmo. O Senhor se santificou, e o Senhor se santificou neles. Vamos seguir em frente. Moisés solicita passagem por Edom. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom para dizer-lhe, assim diz o seu irmão Israel. Lembre-se, Edom são os descendentes de Esaú. Esaú é o irmão gêmeo de Jacó. Então o povo de Israel, eles são parentes do povo de Edom, os edomitas. Então Moisés está fazendo de tudo aqui, está usando as linguagens mais amigáveis possível para conseguir passar no meio da terra de Edom, para chegar até Canaã, até a terra prometida, para não ter que dar muitas voltas pelo deserto. Essa passagem seria muito conveniente para o povo de Israel. Então Moisés fala, assim diz o seu irmão Israel, você conhece todas as aflições que nos sobrevieram. Sabe como os nossos pais desceram ao Egito, e nós moramos no Egito muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e aos nossos pais. Clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, mandou o anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do seu país. Deixe-nos passar pela sua terra. Não passaremos pelo campo, quer dizer, não vamos invadir suas plantações, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo seu país. Nós vamos seguir caminho, tá bom? Rei de Edom, nós não vamos invadir sua terra, invadir suas plantações, beber sua água, nada disso. Nós vamos ir direto pela rua principal, a estrada principal do seu país, da sua terra. Nós vamos passar por ali e vamos atravessar para ir para o outro lado. Porém o rei de Edom respondeu, não passem por aqui. Se o fizerem, sairei com a espada ao encontro de vocês. Edom, descendentes de Esaú, e é lamentável isso, porque você vai lembrar que Esaú e Jacó fizeram as pazes. Nós lemos isso algumas semanas atrás. Eles se abraçaram, eles choraram juntos. Esaú perdoou Jacó e eles enterraram seu pai juntos. Entre os dois irmãos, Jacó e Esaú, houve paz, houve reconciliação. Mas a briga não terminou ali, o conflito não terminou ali. Os descendentes de Esaú voltaram a ser inimigos dos descendentes de Israel. Eles não foram pacíficos com Israel como foi o pai deles. E aqui o rei de Edom ameaça sair para a guerra contra Israel. Então os filhos de Israel lhe disseram, passaremos pelo caminho principal. Moisés tenta repetir para ele exatamente o que eles vão fazer, reiterar, confirmar mais uma vez o plano aqui. Passaremos pelo caminho principal, e se nós e o nosso gado bebermos das águas de vocês, pagaremos o preço delas.
Não queremos outra coisa a não ser passar a pé. Mas o rei de Edom respondeu: vocês não podem passar. E o rei de Edom veio ao encontro deles, com muita gente e com mão forte. Ele saiu para a guerra. Ele saiu para atacar Israel. Assim, os edomitas se recusaram a deixar Israel passar pelo seu país. E por isso Israel se desviou dali. Mais na frente nós vamos ver que Deus vai executar juízo contra os edomitas justamente por causa deste incidente aqui, onde eles recusaram permitir que o povo de Deus passasse pelas suas terras. Deus vai executar juízo contra eles por causa disso. Nós vamos ver isso mais à frente, daqui a algumas semanas ou meses, quando chegarmos nos profetas. Vamos continuar. A morte de Arão. Então partiram de Cádiz e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Or. O Senhor disse a Moisés e a Arão no monte Or, nos confins da terra de Edom: Arão será reunido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois vocês foram rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Chame Arão e Eleazar, o filho dele, e diga-lhes que subam o monte Or. Depois tire as vestes sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, o filho dele, porque Arão será reunido ao seu povo e ali morrerá. Deus está decretando o fim da vida de Arão, mas Deus está dando a Arão o privilégio de ver o seu filho mais velho, que vive, não, porque Nadab e Abiú, os seus primeiros dois filhos, o primeiro filho Nadab e o segundo filho Abiú, que eram sacerdotes ao seu lado, aqueles dois ofereceram o fogo estranho perante o Senhor e o Senhor os consumiu. Aí Deus colocou Eleazar e Itamar para serem sacerdotes ao lado do pai, e agora Arão, nos seus últimos dias, ele vai ter o privilégio e a graça vinda de Deus de ver o seu filho assumir o seu lugar. O sacerdócio não vai ficar nulo, não vai ficar vago. Deus providenciou um sucessor para Arão, e Arão terá o prazer de ver o seu filho assumir o seu lugar como sumo sacerdote do povo de Deus, do povo de Israel. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Subiram o monte Or, diante dos olhos de toda a congregação. Moisés tirou as vestes sacerdotais de Arão e as pôs em Eleazar, o filho dele. E Arão morreu ali, no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. Quando toda a congregação soube que Arão era morto, toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Nesta ocasião subiram 3 homens ao monte Or. Lá no monte Or, lá em cima do monte, Moisés fez esta cerimônia de passagem, Tirou as roupas de Arão. Isso quer dizer que Arão subiu, Vestiu-se as roupas de sumo sacerdote, subiu com seu filho Eleazar, subiu com seu irmão Moisés. Lá em cima, Moisés fez como Deus mandou, tirou as roupas de Arão, vestiu as roupas de sumo sacerdote em Eleazar. Arão presenciou isso. E depois disso, Deus recolheu Arão. Subiram-se 3 homens ao monte Or, desceram-se 2. E por causa disso, a congregação de Israel chorou durante 30 dias. Foram 30 dias de luto por causa do primeiro sumo sacerdote que Deus deu ao povo de Israel. O primeiro homem que Deus levantou para interceder pela sua nação, para apresentar sacrifícios pela sua nação. O povo chorou por 30 dias quando ele morreu. Mas nós louvamos ao Senhor hoje porque o verdadeiro sumo sacerdote, o sumo sacerdote perfeito, que Deus mesmo enviou por nós, o seu único filho, ele morreu, mas ele ficou morto 3 dias somente. No 3º dia ele ressuscitou. E por causa dele, nós também,
quando morrermos, nós também vamos ressuscitar. Ao soar da trombeta, nós vamos ressuscitar com Cristo e vamos subir à glória. E nós vamos estar na presença do Senhor para sempre. O sumo sacerdote de Israel, ele era homem como eu e você. Mas o grande e perfeito e último sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele morreu, mas ressuscitou e vive para todo sempre. E aí, nós não vamos chorar por causa de Cristo por 30 dias, como o povo de Israel chorou por causa de Arão por 30 dias. Pelo contrário, nós vamos celebrar a vitória de Cristo, não por 30 dias, não por 30 semanas ou meses ou anos, mas por toda a eternidade. Com Cristo, na Nova Jerusalém, nós vamos celebrar a vitória do Cordeiro de Deus sobre a morte e o pecado por toda a eternidade. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos a Números 21. A derrota do rei Arad. Tem boas notícias aqui para o povo de Israel. Esta é a nova geração. A nova geração que vai conquistar a terra prometida. Nós vamos ver agora a nova geração começar a vencer batalhas. Deus está dando vitórias a essa nova geração que vai eventualmente entrar na terra prometida. E a primeira vitória é contra este rei cananeu de Arad, a derrota do rei Arad. O rei cananeu de Arad, que habitava no Neguebe, ouviu que Israel vinha pelo caminho de Atarim. Ele atacou os israelitas e levou alguns deles cativos. Então Israel fez um voto ao Senhor. Essa é a nova geração, irmãos. A nova geração de israelenses fez um voto ao Senhor dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, tanto eles como as suas cidades, e aquele lugar foi chamado de Horma. A serpente de bronze. Então essa é uma vitória que essa nova geração de Israel conseguiu contra um rei cananeu. É um pedaço da terra prometida que o povo de Israel conseguiu conquistar aqui. É uma vitória. Mas vamos ver o que acontece em seguinte. A serpente de bronze. Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom, porque os edomitas proibiram eles de passar no meio, né? Então eles têm que dar a volta. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. O que Deus tinha feito anteriormente, quando o povo se rebelou, quando o povo mostrou ingratidão? Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Aquele texto que nós lemos em Números 20, de Moisés ferir a rocha, e este texto aqui, que nós lemos aqui sobre a cobra, sobre essa serpente que cura, todos esses dois textos, eles apontam para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, este segundo texto, o próprio Senhor Jesus falou que este texto dizia respeito a ele. No primeiro texto da pedra, da rocha, onde Deus falou para Moisés falar com a rocha,
nós entendemos que Cristo é a rocha fundamental, a rocha angular. Mais à frente, a palavra do Senhor vai dizer que Cristo vai ser uma pedra de tropeço para aqueles que não creem. Então, um dos símbolos do Senhor Jesus Cristo, do Messias, é a rocha. Em Números 20, Deus manda Moisés falar com a rocha. Em outras palavras, Deus manda Moisés falar com a rocha que representava o Senhor Jesus. E Moisés fere a rocha, ele bate na rocha, que Deus não mandou ele fazer. Então, este pecado de Moisés foi grave, porque ele estava tocando num tipo do Senhor Jesus. Ele estava deixando de crer naquilo que Deus ia fazer através daquela rocha, que é o que o povo de Israel deixaram de fazer também. Eles deixaram de crer no que Cristo fez, o que Cristo veio anunciar, o que Cristo veio pregar. Eles também não creram. Então, este é um simbolismo que nós temos aqui neste texto de Números. Moisés batendo naquela rocha era como Moisés ferindo o Senhor Jesus. E ele disse também para a mulher samaritana, né, no tanque de Jacó, ele disse: olha, se você soubesse quem está falando com você, você pediria água a mim, e eu lhe daria água que faria jorrar para você, para a eternidade. Então, Cristo é representado por esta rocha que dá água. E Moisés feriu esta rocha. Este é um simbolismo que nós temos aqui, que aponta para o Senhor Jesus. E este segundo aqui da serpente, o próprio Senhor Jesus disse, ele falou que assim como Moisés levantou a serpente, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que todo aquele que olhar para o Filho do Homem seja salvo. O Senhor Jesus usou esta ocasião aqui, este incidente do povo de Israel, para mostrar como que isto apontou para ele, fazia uma previsão do que o Senhor Jesus faria para todo aquele que cresce. O segredo disso tudo aqui, irmãos, é a fé. É a fé do povo que olhava para a serpente, que fazia eles receber a cura. A serpente não era mágica, isso aqui não era bruxaria que Deus mandou Moisés fazer, magia negra, nada disso. Isso aqui era um símbolo de fé. Deus mandou víboras venenosas para matar o povo que estava incitando a rebelião de novo no meio de Israel, e como um símbolo de fé, ele mandou também Moisés fazer uma serpente, colocar uma serpente numa haste, num pau, para o povo olhar. E aqueles que olhassem com fé, crendo que seriam curados ao olhar, crendo que aquilo que Moisés fez, ele fez mandado por Deus, aqueles que olhassem com fé seriam curados. É isso que o Senhor Jesus fala lá na frente, nos evangelhos. Ele fala, olha, quem olhar para mim com fé, como o povo de Israel olhou para a serpente com fé, vão ser salvos também. Então, é outro simbolismo aqui da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar então. Jornadas dos israelitas. Aqui nós vamos começar a ler sobre os vários lugares aonde o povo de Israel passou. Então os filhos de Israel partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Ijé-Abraim, no deserto que está diante de Moabe, para o nascente. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. E dali partiram e acamparam na outra margem do Arnão, que está no deserto que se estende do território dos amorreus. O rio Arnão é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor: Vaebe, em Sufa, e os vales do Arnão, e o declive dos vales que se estende para a sede de Ar, e se encosta na fronteira de Moabe. Este livro das guerras do Senhor era um livro, um rolo, né, que na época era rolo, escrito em peles de animais,
é um rolo que o povo de Israel tinha, mas não foi preservado. O Espírito Santo não achou necessário preservar estas escrituras para a igreja. Então, não é um livro que nós temos hoje. É um livro que o povo de Israel tinha. Quando Moisés escreveu Números, o povo de Israel tinha também este livro. Provavelmente escrito por Moisés, ou talvez escrito posteriormente por escribas que conheciam os relatos e registraram as guerras do Senhor neste livro. Mas não é um livro que nós temos hoje. Mas é um livro mencionado aqui na palavra do Senhor. Vamos ao versículo 16. Dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: brote, ó poço, entoem cânticos para ele. Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do poço abriram, com o cetro e com os seus bordões. Estamos recordando uma provisão do Senhor para o povo de Israel através desse poço. E agora estamos vendo que naquela ocasião Israel cantou um louvor ao Senhor. Eles louvaram a Deus, cantaram um hino de louvor ao Senhor pelaquela provisão. Do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no alto do monte Pisga, que olha para o deserto. Esta é a volta toda que o povo de Israel tem que dar, porque não foi permitido eles passar no meio de Edom. Vamos seguir em frente. A vitória sobre Seom, rei de Hesbom. Nós vimos uma vitória lá atrás contra um rei cananeu, agora mais uma vitória para esta nova geração de Israel. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixe-nos passar pela sua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real, até que tenhamos passado pelo seu país. Porém Seom não deixou Israel passar pelo seu país. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto. Veio até Jaza e lutou contra Israel. Mas Israel o matou a fio de espada e tomou posse de sua terra, desde o Arnon até o Jaboque, até os filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. E Deus deu vitória a Israel mais uma vez aqui contra outro rei pagão, outro rei inimigo do povo de Deus. Assim Israel tomou todas estas cidades dos amorreus e habitou em todas elas, em Hesbom e em todas as suas aldeias. Estas cidades foram cidades preparatórias para o povo de Israel se preparar para a grande invasão. Deus já está tirando o seu povo do deserto. Deus está dando terras agora, as fartas, terras onde eles podem plantar, terras que têm lagos e rios, não são mais desertos, eles não estão vagando mais pelo deserto. Eles têm terras agora, são conquistas, o povo de Israel está conquistando. Porque Hesbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha lutado contra o antigo rei dos moabitas, de cuja mão havia tomado toda a sua terra até o rio Arnon. Por isso os poetas dizem: venham a Hesbom, edifiquem-se, estabeleça-se a cidade de Seom. Era uma cidade renomada, essa cidade que Israel tomou. Era uma cidade renomada, uma cidade sobre as quais os poetas cantavam, porque fogo saiu de Hesbom e chama da cidade de Seom e consumiu Ar de Moabe e os senhores dos altos do Arnon. Ai de você, Moabe, você está perdido, povo de Quemos, entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. Nós os ferimos com flechas, estão destruídos desde Hesbom até Dibom, e os assolamos até Nofa, e com fogo até Medeba. Essa é a vitória de Israel sobre Hesbom, sobre Seom, sobre esta
essa segunda terra que Deus dá ao seu povo. O povo de Israel cantou outro hino de vitória aqui, por causa dessa vitória que o Senhor deu. Uma terceira vitória, a vitória sobre Og, rei de Bassã. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou espiar a cidade de Jazer. Tomaram as suas aldeias e expulsaram os amorreus que estavam ali. Então voltaram e subiram o caminho de Bassã. E Og, rei de Bassã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, para atacá-los em Edrei. O Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, porque eu o entreguei na sua mão, junto com todo o povo e a terra dele. E você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. De tal maneira o derrotaram a ele, a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram posse da terra dele. A terceira terra, a terceira vitória que Deus deu para a nova geração de Israel. Eles agora têm 3 terras diferentes agora onde eles habitam. Eles não estão mais no deserto. Então vamos continuar aqui. O diário de Moisés da jornada de Israel. Agora que Israel finalmente saiu de suas peregrinações no deserto e entrou na terra mais habitável de Moabe, o livro de Números dá uma visão retrospectiva dos lugares onde Israel acampou durante os 40 anos anteriores. Sob a direção de Deus, Moisés tem mantido um diário detalhado do êxodo do Egito. As seguintes passagens vêm desse diário. E aí, deixa eu só abrir um pequeno parênteses aqui rapidinho, para você que talvez esteja nos acompanhando, talvez pela primeira vez, ou tenha algum tempo e você não sabe como que nós estamos lendo a palavra do Senhor. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Nós estamos seguindo a leitura da Daily Bible in Chronological Order, 365 Daily Readings. Esta é uma Bíblia em inglês, e até o dia de hoje, da gravação de hoje, só tem o texto dessa Bíblia em inglês e em espanhol. Eu até tenho ela aqui comigo, ó, em papel, né? E eu tenho uma cópia digital também, que eu uso para preparar a nossa leitura aqui. Esta Bíblia, ela organiza os textos da palavra do Senhor em ordem cronológica, de acordo com os acontecimentos. Então, nós temos aqui, em Números capítulo 33, um relato de todos os lugares onde o povo de Israel passou, desde o momento que eles saíram do Egito até o momento que eles chegaram ao pé da terra prometida, às margens de Canaã, ao lugar onde Deus ia preparar o povo agora para a grande invasão. Então, seguindo a ordem da leitura desta Bíblia, nós vamos pular agora do capítulo 21 ao capítulo 33. Eu estive verificando aqui, nós vamos ler os outros capítulos, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nós vamos ler todos esses capítulos de Números, mas para ajudar na nossa compreensão da ordem dos eventos, nós vamos pular agora para Números 33. E aí, amanhã nós vamos continuar, se eu não me engano, se eu dar uma olhadinha aqui, amanhã nós voltamos a Números 22. Tá bom? Então, por isso nós estamos pulando agora para Números 33. E nós vamos ler do versículo 1 ao 49. Os acampamentos desde o Egito. São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sobre as ordens de Moisés e Arão. Moisés escreveu os lugares de que saíram, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo os lugares de que saíram. Eles partiram de Ramassés no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte ao da Páscoa, os filhos de Israel saíram corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia matado entre eles. Também contra os deuses o Senhor executou juízos. Então eles saíram de Ramessés e eles saíram vitoriosos, enquanto o povo do Egito ficou lá derrotados por causa da resistência deles à ordem do Senhor de deixar o povo de Israel ir.
Os filhos de Israel partiram de Ramessés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, que está no fim do deserto. Partiram de Etã e voltaram a Pi-Airote, que está diante de Baal-Zefon, e acamparam diante de Migdol. Partiram de Pi-Airote, passaram pelo meio do mar Vermelho, em direção ao deserto, e depois de terem caminhado 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Partiram de Mara e chegaram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, nós lembramos disso, e acamparam ali. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dofca. Partiram de Dofca e acamparam em Alus. Se você estiver contando comigo, e se eu estiver contando corretamente, aqui passaram-se 10 lugares diferentes, desde Ramsés até Alus, tá bom? Mais ou menos 10 lugares que o povo de Israel passou nesta primeira parte aqui. Vamos continuar então. Partiram de Alus e acamparam em Refidim. Porém, ali não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote Ataavá. Partiram de Quibrote Ataavá e acamparam em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam em Rimon-Perez. Partiram de Rimon-Perez e acamparam em Libna. Partiram de Libna e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Queelata. Partiram de Queelata e acamparam no Monte Sefer. Agora são 20 lugares. Se nós estamos contando corretamente aqui, contamos 20 lugares diferentes até aqui, tá bom? Vamos continuar. Partiram do Monte Sefer e acamparam em Arada. Partiram de Arada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam em Taate. Partiram de Taate e acamparam em Tera. Partiram de Tera e acamparam em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam em Bene-Jaacã. Partiram de Bene-Jaacã e acamparam em Or-Agidgade. Partiram de Or-Agidgade e acamparam em Jotbatá. Agora eu não sei se são 30, eu perdi as contas. Mas vamos continuar, eu acho que são 30. Partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam no deserto de Zim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu o Monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali, no 1º dia do 5º mês do 40º ano, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Nós vemos que a palavra do Senhor faz menção do dia exato, o dia, o mês e o ano que Arão, o primeiro sumo sacerdote, veio a falecer. Isso é uma honra para Arão, que o dia, mês e ano da sua morte está registrado na palavra do Senhor. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Or. Então o rei cananeu de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, soube que os filhos de Israel estavam chegando. Eles partiram do Monte Or e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punom. Partiram de Punom e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam em Ijé-Abarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Ijé-Abarim e acamparam em Dibon-Gade. Partiram de Dibon-Gade e acamparam em Almon de Blataim. Partiram de Almon de Blataim e acamparam nos montes de Abarim, diante de Nebo. Partiram dos montes Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E acamparam junto ao Jordão, desde Bete-Gesimote até Abel
Sitim, nas Campinas de Moabe. Depois, se você quiser, volta lá e conte todos os lugares. E tenha cuidado, né, para contar cada lugar uma vez só, né? Porque você vê que é mencionado. Israel foi do lugar 1 ao lugar 2, e do lugar 2 ao lugar 3, e do lugar 3 ao lugar 4. Então, cada um desses lugares você vai contar uma vez. Eu acredito que aqui, que Israel viajou por 40 lugares diferentes durante aqueles 40 anos que eles foram obrigados a vagar pelo deserto. Além deles vagarem 40 anos, Deus os fez ir para 40 lugares diferentes. Isso tudo para ajudar eles a lembrar do castigo, para eles não esquecer. Não foi somente 40 anos, mas foram 40 lugares diferentes durante aqueles 40 anos. Então nós vamos concluir aqui a nossa leitura de hoje. Nós louvamos ao Senhor pela sua palavra, e eu louvo ao Senhor pela sua vida, pelo seu compromisso com a palavra do Senhor, por estar lendo a palavra do Senhor conosco aqui. Que Deus te abençoe. Amanhã nós vamos estar de volta, continuando a ler a palavra do Senhor. Então, se você ainda não é inscrito no canal e você gostaria de nos acompanhar lendo a palavra do Senhor, se você gostaria de ler toda a Bíblia conosco neste ano de 2022, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like no vídeo, deixar um comentário. E se você acredita que este conteúdo vai abençoar outras pessoas, então eu te convido a compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco, tá bom? Deus te abençoe e amanhã nós estaremos de volta aqui lendo a palavra do Senhor. Deus te abençoe e até amanhã.